Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal trazendo notícias sobre a política federal, né? O que está em pauta agora, que é a PEC 08/2021, que já tentou ser passada, mas foi vetada pelo presidente Bolsonaro na época. Você aí que tem política de estimação, não tenha política de estimação, ele não tá nem aí para você, beleza? Seja Lula, seja Bolsonaro, tá todo mundo rindo da sua cara. Não tenha político de estimação. Lute pelos seus direitos, pela democracia e pelo país melhor. Vamos lá. Esse aqui é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele deu uma declaração depois que o pessoal do STF deu umas declarações meio estranhas aí, vamos dizer assim, né? Meio agressivas, em um tom de enfrentamento, que não é legal. Eles não deveriam nem estar opinando sobre o assunto, porque o objetivo do legislativo é justamente legislar e o STF não tem que dar opinião, não tem que dar palpite sobre esse assunto. Eles se reuniram só para dar palpite e ficar esbravejando e tudo mais. E tem alguns discursos do STF também, eu vou trazer depois em um outro vídeo, que o pessoal dá uns discursos meio idealistas, sabe? Uma coisa meio estranha, assim, porque a gente espera que o judiciário seja partidário, mas também não dá, né? Nos moldes atuais em que o presidente escolhe o ministro do Supremo, impossível dele ser partidário, né? Bom, vamos lá. Vamos ver o que o Rodrigo Pacheco falou. Eu não quero permitir nenhum tipo de polêmica em torno de um tema que tem uma clareza técnica Muito óbvia. muito grande. É. Eu invoco, inclusive, a leitura dessa emenda constitucional, decidida ontem por ampla maioria do Senado Federal, 3 para poder quintos, esclarecer que o mínimo, que né? nós Para fizemos passar. ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo, nas duas casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, após passar por comissões, por amplo debate, ouvindo-se a sociedade, abordagem de plenário e aprovação de plenário, sancionada por um presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é importante falar, porque é uma questão de lógica, tá? Vamos tirar a parte da lei de fora, legislado, Constituição, não interessa. Se você tem 11 ministros do Supremo Tribunal, por que desses 11, se um pegar a pauta para falar e resolver que aquilo ali é constitucional ou não, o que acontece? Para que tem outros 11? Por que você não tem só um? Entende? É mais ou menos uns caras assim, vão ficar tirando férias, folga, e um vai trabalhar. Então cada dia da semana um vai, aí eles ficam folgando e ficam resolvendo assuntos irrisórios e irrelevantes para o nosso judiciário, enquanto vocês estão tomando decisões por conta própria, uma única pessoa. E aí? É aquela velha questão, isso é autoritarismo e acabou. A decisão monocrática é autoritarismo, né? Então vamos lá. Por mais que você esteja correto na questão da decisão, lendo os textos da Constituição e tudo mais, você precisa ter uma segunda opinião para você ter uma noção lógica. Porque tem até umas discussões judiciário utilizar IA, né? O pessoal fala, pô, mas não não vai usar. Ué, se for assim, põe a IA lá então. Se for para ser preto no branco, do jeito que está escrito lá, a IA faz muito melhor do que um ser humano e muito mais rápido também. A ideia de você ter o STF é você ter essa discussão em que várias pessoas que pensam de formas diferentes, muitas vezes não, mas pelo menos eles vão entrar em alguns argumentos que podem dar um parecer favorável ou não. E isso também cria-se uma oportunidade para que o legislativo entenda que alguma lei está confusa demais e precise de alguma forma para poder tapar aquele buraco daquela lei, né? Ou então fazer uma emenda, fazer alguma coisa que consiga, entre aspas, né, melhorar, arrumar aquela lei. Não há absolutamente nada de diferente disso. É algo, inclusive, que na Constituição se tem como princípio desde 1934, que é a reserva de plenário. Eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional Aí, ó. uma lei ou um ato normativo do poder público. Isso é da Constituição Federal. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Tá na Federal. Constituição e os caras Portanto, eu estão lá não para obedecer admito ela. que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema É que isso. foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação
e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil, que não é. Que é esse princípio que somente a maioria absoluta de um tribunal é que pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Então, é essa a razão de ser dessa emenda à Constituição. E eu quero aqui de novo dizer que nada mais é que colocar um adesivo do lado e falar aqui, ó, gente, vocês estão fazendo errado, tá? Olha pra cá. Estão só avisando. Já está lá na Constituição. Eles precisaram criar uma PEC, passar essa PEC só para dizer assim, oi, vocês estão ignorando a Constituição, entendeu? Não pode. É para deixar mais claro ainda que não pode. Que o discurso político no Brasil, infelizmente, está muito pobre, muito vazio de argumentos para poder se deixar levar a uma discussão desse nível entre direita e esquerda, entre um presidente e ex-presidente, de um tema dessa natureza, que, repito, é um aprimoramento absolutamente saudável. Eu, mais uma vez, quero aqui provocar todos para a leitura e a compreensão desse instituto, antes que haja qualquer tipo de exploração de cunho político em torno desse tema. Então, nós estamos conscientes do que fizemos ontem no Senado. O Senado fará no próximo ano 200 anos de história, e esses 200 anos de história de muitas contribuições para o país. Recentemente, o Senado se mostrou uma casa muito importante para a consolidação da democracia do nosso país. Eu quero dizer aqui que ninguém e nenhuma instituição tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil, porque aqui desse púlpito do plenário do Senado Federal, eu, como presidente, defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a Justiça Eleitoral, defendi as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. Nós estamos aqui promovendo uma busca de equilíbrio entre os poderes, repito, para que uma lei votada no Congresso Nacional, que é formada por representantes do povo brasileiro, não seja desconstituída por ato unilateral de uma pessoa que, por mais importância que tenha como ministro do Supremo Tribunal Federal, não se sobrepõe ao Congresso Nacional, não se sobrepõe ao presidente da República e não se sobrepõe ao colegiado da sua própria casa. Eu reconheço que a inconstitucionalidade é a atribuição do Supremo Tribunal Federal, que é a casa guardiã da Constituição Federal, mas isso se dá por um critério que já existe há muito tempo e que deveria ser respeitado e que é ratificado nessa emenda constitucional, que é o critério da maioria absoluta. Eles precisaram perder tempo com uma emenda constitucional que está sendo desde 2021, tentando passar no plenário, para poder falar para os caras aquilo que já está lá. É esse o absurdo que a gente está tendo que passar e discutir. O Brasil é um país que podia dar certo se o pessoal parasse de fazer o que não deveria. É simples assim, né? A gente não está falando só de político. Infelizmente, os ministros do STF estão meio perdidos também, né? Afinal de contas, o objetivo principal deles lá é cuidar da Constituição e nem disso eles estão conseguindo fazer. De seus membros, o que privilegia a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Eu não me permito debater e polemizar nada dessas declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro. Eu sempre propugnei por isso, que se respeite o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre conflitos sociais, sobre conflitos jurídicos que são levados a ele para poder decidir. Então, é uma casa que deve julgar, que deve aplicar a justiça, que deve aplicar a Constituição, e que todos os brasileiros devem confiar. Então, não me permito fazer um debate político. O brasileiro não confia. Independente se você é bolsonarista, se você é Lula, a gente sabe o que aconteceu. Teve o processo, Lula foi condenado, foi preso e foi liberado pelo Supremo. Simples assim. O processo dele não foi absolvido, o processo não foi finalizado, nada disso. Ele era para estar preso hoje, mas hoje não. Em vez dele estar preso, hoje ele está no Palácio do Planalto. Então não tem como a gente confiar. A população brasileira não confia mais no STF. E o principal motivo pelo qual não confia no STF são as decisões partidárias e monocráticas que o STF toma, né? Não só das decisões monocráticas, são autoritárias, mas esse é um segundo ponto. O primeiro ponto são essas decisões irregulares, né? Que trazem desconfiança. A gente perde a confiança num grupo de pessoas que deveriam saber o que estão fazendo. Eles fazem e desfazem. E isso cria confusão, e quando você cria confusão, o que você mostra é que você não tem ciência do que está acontecendo, você não tem ciência da decisão que você está tomando. Você não defende aquela decisão, já que ela foi levantada alguns anos depois. Então, você vai, decide, volta atrás. Esse não é um direito que o STF tem.
A decisão dele tem que ser permanente. Ele tomou a decisão, é aquela decisão e pronto, acabou. Por isso que é importante ter a decisão de colegiado, porque precisa ter uma discussão séria sobre um determinado assunto, sobre um determinado julgamento de políticos e tudo mais, para se chegar a uma conclusão final de uma só vez. Não ficar enrolando, depois solta o cara, depois prende o cara, aí daqui a pouco solta de novo. Tem que parar com isso. Isso é o que tem minado a popularidade do STF com a população em geral. E a gente vê, né, com os congressistas também. Tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país através dessa emenda à Constituição. E quero dizer que nós continuaremos cientes da nossa responsabilidade constitucional, porque nós representamos mais de 200 milhões de brasileiros, nós somos votados, eu tive mais de 3 milhões de votos no meu estado de Minas Gerais, outros senadores foram votados para representar o povo brasileiro, e nós vamos continuar a buscar fazer o bem para esse país, de defender a democracia, de defender as pessoas que precisam nesse país de uma política que seja uma política madura, respeitosa. Eu jamais vou me permitir estabelecer, inaugurar qualquer tipo de crise institucional, mas devo aqui afirmar e reafirmar o nosso compromisso do Senado Federal com uma política de qualidade, com respeito à Constituição Federal, com respeito à sociedade e na compreensão de que as instituições estão suscetíveis a aprimoramentos para melhorar a sua atividade, e é isso que significa essa emenda constitucional que foi votada ontem no Senado Federal. Então fica apenas esse registro, renovando os meus respeitos ao Supremo Tribunal Federal e aos seus membros. Eu tenho certeza da coragem cívica e do papel importante do Supremo Tribunal Federal em relação ao Brasil, mas devo afirmar que o Senado tem a mesma coragem cívica e o mesmo compromisso com o Brasil. Aí ele está rebatendo praticamente todas as declarações do STF que eu vou trazer no próximo vídeo. E aí ele já termina e já vira, você vê que o pessoal tenta falar com ele, ele já sai todo chad aqui, dando as costas, e o herói nunca olha pra explosão, tá ligado? E ele vai meio que manda essa daí, e parabéns pro Senado, parabéns pra todo mundo, porque eles estão fazendo o serviço deles, legislar. E é isso que eles têm que fazer. E não tem nada de errado, mais uma vez, reforçando que a única coisa que eles fizeram foi, tá na Constituição, vocês precisam tomar a decisão de forma colegiada, vamos passar a fazer isso agora, por favor? Chega, né? Presidente, o senhor falou... E é isso. De forma geral, o Rodrigo Pacheco ele tá corretíssimo, só que eu tenho um adendo a fazer sobre essa história toda. Há poucas semanas atrás, ele encontrou-se com Lula para resolver um problema do estado de Minas Gerais, que é por onde ele foi eleito, né? Senador. Ele é presidente da casa, se não me engano, já há 3 anos. E finalmente ele fez alguma coisa assim de fato da relevância que o Senado tem, né? Senão as outras coisas os outros projetos que chegam lá ficam tramitando e fica parado, e a gente nunca ouve falar de alguma coisa relevante e a ser votado com urgência, né? Isso daí, ser votado com urgência, é super importante. Eu não tiro o mérito do que o Rodrigo Pacheco fez, junto com todos os outros senadores que votaram a favor, e para aqueles que votaram contra, porque isso daí é super importante para uma democracia, e garantir o direito e o poder dos 3 poderes, tá? Cada um no seu quadrado, fazendo o que deve fazer e tomando as decisões de acordo com a Constituição. Agora, o Rodrigo Pacheco, há algumas semanas atrás, veio falar de RRF com o governo federal, que não é responsabilidade dele, é responsabilidade do governador do estado. Deu pitaco, deu umas sugestões lá, péssimas sugestões. Eu trouxe outros vídeos aqui falando sobre a dívida de Minas e plano B, o ridículo plano B dele. Além disso, ele, de repente, 2 semanas depois, ele aparece já tumultuando a questão do STF. Assim, ele demorou tanto tempo para fazer qualquer coisa relevante, e de repente ele, como presidente do Senado, né? De repente ele aparece e toma 2 decisões de coisas tão relevantes, principalmente na esfera política federal, também como na esfera política estadual. Então ele influencia de forma direta, se torna a face da solução desses problemas, né? No final das contas, é o que o povo está vendo, a face é esse cara aí que está resolvendo os problemas. E lembrando, tá? Ele é de um partido que é coligado, ou pelo menos é amigo, né, vamos dizer assim, do PT. Então, Jacques Wagner, que foi muito louco lá, né, o pessoal fala que foi muito louco lá no Senado, falou que cada um vota do jeito que quiser.
E aí tá uns outros papos do STF aí que eu vou trazer no outro vídeo. Mas para esse vídeo aqui é isso. Espero que vocês tenham gostado. Política nacional e estadual aqui no canal vai ter. Estados de Minas Gerais, principalmente. Se tiver algo muito relevante dos outros estados, é claro que eu vou trazer também. Então dá o like, se inscreve, compartilha também. E até a próxima. Falou!